Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios em que nós pegamos algum vídeo da internet para analisar, e hoje nós vamos analisar um vídeo de um rapaz chamado Matheus Fujita. O Matheus Fujita, até onde eu sei, é estudante de medicina, é cristão e acredito que é adventista, pelo menos até algum tempo atrás ele era, então imagino que ele ainda seja, e mantém um canal no YouTube onde ele fala sobre filosofia, política e teologia. O vídeo dele que nós vamos analisar é intitulado Anarcocapitalismo, o Deus que falhou. E o que ele faz no vídeo é explicar as razões pelas quais ele não é anarcocapitalista. Alguns meses atrás eu cheguei a discutir com ele textualmente muito do que eu vou falar nesse episódio, e até por isso eu nem pretendia gravar um episódio sobre isso. Mas eu pensei melhor e achei que seria importante deixar essa resposta registrada em um episódio. Eu cortei a introdução do vídeo para nós ganharmos um pouco mais de tempo, então o vídeo já vai se iniciar com o Fujita explicando a primeira razão pela qual ele não é um anarcocapitalista. Muito bem, eu vou rolar o vídeo aqui e na medida em que eu achar importante, eu pauso para fazer as minhas considerações. Comecemos. O primeiro item que eu gostaria de comentar é a justificativa anarcocapitalista para a propriedade privada. Em geral, muitos autores libertários irão defender ou a visão lockeana ou algum argumento derivado dela para falar de como algo passa a ser de alguma pessoa. Eu vou ler aqui, por exemplo, como Rothbard tratou do tema no livro Manifesto Libertário. Ele diz: tomemos como nosso primeiro exemplo um escultor que fez uma obra de arte a partir da argila e de outros materiais, e abdiquemos por ora da questão dos direitos de propriedade originais a respeito da argila e das ferramentas do escultor. A questão então se torna: quem é o proprietário da obra de arte à medida que ela surge a partir da confecção do escultor? Ela é, na realidade, criação do escultor, não no sentido de que ele criou a matéria, mas no sentido de que ele transformou a matéria fornecida pela natureza, a argila, em outra forma, ditada por suas próprias ideias e moldadas por suas próprias mãos e energia. Seguramente, seria difícil encontrar uma pessoa que, depois de ver o caso ser apresentado desta maneira, afirmaria que o escultor não tem o direito de propriedade sobre seu próprio produto. Aqui o Rothbard está ecoando a ideia do iluminista John Locke. Tanto ele quanto outros libertários recorrem à justificativa lockeana para dizer que quando você mistura o seu trabalho com alguma matéria-prima, logo você passa a ser o proprietário dela. E esse processo de apropriação acaba dando direitos não só para materiais como a argila, no caso do exemplo do Rothbard, mas também a pedaços de terra. Então, por exemplo, caso você cultive o solo de algum lugar, por causa disso, essa terra passa a ser sua propriedade, porque você misturou o seu trabalho com ela. Nas palavras de Locke, podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou, através do seu trabalho, adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum dos outros homens. Sendo este trabalho uma propriedade inquestionável do trabalhador, nenhum homem, exceto ele, pode ter o direito ao que o trabalho lhe acrescentou. Bem, mas apesar de parecer uma ideia atrativa inicialmente, ela também apresenta muitos problemas. Em primeiro lugar, parece haver alguma confusão de categorias aqui. Como você consegue misturar trabalho com matéria? É que assim, essas são duas coisas completamente diferentes. Tanto que há muitas interpretações sobre o que Locke quis dizer com a palavra trabalho aí. Alguns apelam, por exemplo, para a teoria da identidade, como se a partir do momento em que a pessoa trabalha a terra, ela passa a ser uma extensão da própria pessoa. Mas essa interpretação é evidentemente absurda, porque considerar que algo externo a pessoa passa a se identificar com ela não parece ser verdade. Ok, nesse primeiro trecho o Fujita faz duas coisas. Primeiro, ele explica como que funciona o entendimento libertário a respeito da primeira apropriação, ou seja, se um bem não possui nenhum dono, como que alguém pode se apropriar desse bem? Ele recorre então à teoria da primeira apropriação do John Locke, que é realmente bastante utilizada pelos libertários e que foi utilizada pelo Rothbard, e explica como essa teoria funciona. Segundo, após explicar como funciona a teoria da primeira apropriação de John Locke, o Fujita afirma que existem vários problemas nessa teoria. E como primeiro problema, ele afirma que existe uma confusão de categorias. O trabalho estaria numa categoria diferente da matéria, e por isso ele não poderia ser misturado à matéria. Uma mistura só pode ocorrer entre objetos da mesma categoria. Por exemplo, eu posso misturar café ao leite.
Ambos são matéria e ambos, inclusive, estão no mesmo estado físico. Agora, eu não posso misturar, por exemplo, leite à felicidade ou leite à ansiedade. Ansiedade e felicidade são sentimentos, não são matéria, portanto, estão em categorias diferentes. E ora, se esse é o caso de trabalho e um objeto qualquer que seja material, então não pode haver uma mistura entre essas duas coisas. E se não pode haver uma mistura entre essas duas coisas, então o raciocínio de Locke estaria errado, o que comprometeria também todo o libertarianismo. Mas existe um problema nessa objeção do Fujita. É bastante evidente que quando o John Locke afirma que uma pessoa pode misturar o seu trabalho ao objeto, ele está fazendo uso de uma linguagem figurada. Então não faz sentido tomar isso como literal e a partir daí dizer que existe uma confusão de categorias. Além disso, o que o John Locke quer dizer com essa linguagem figurada também é bastante claro. Ele quer dizer que quando nós modificamos um determinado objeto que antes não tinha dono, esse objeto se torna um novo bem e esse novo bem só existe porque nós fizemos uma modificação no objeto original. Em outras palavras, quando nós modificamos um objeto original e ele se torna um novo bem, nós estamos criando uma relação de causação com esse novo bem. A causa desse novo bem existir é a nossa atividade sobre o objeto original. Então, pensando no exemplo da argila que o Fujita citou no trecho, quando o escultor modifica essa argila de modo a transformá-la em uma escultura, essa escultura só existe porque o escultor modificou a argila original. E ao fazer isso, cria-se uma relação de causação entre aquela escultura e aquele escultor. Esse vínculo entre a escultura e o escultor é inquestionável. E é por isso mesmo que nós podemos dizer aqui que o escultor misturou o seu trabalho ao objeto. É uma linguagem figurada, evidentemente, mas ela expressa de uma maneira metafórica esse vínculo, essa ligação inquestionável entre o escultor e a escultura. De maneira figurada, é como se naquela escultura estivesse o trabalho do escultor, estivesse a energia, a atividade, a ação, a intenção do escultor. Em suma, a primeira objeção do Fujita, ela não parece fazer muito sentido. Não existe aqui uma real confusão entre categorias. O que existe é uma linguagem figurada, uma metáfora, mas que expressa de uma maneira muito clara o que o autor quer dizer. Mas vamos continuar o vídeo. Entre as várias tentativas de interpretar a palavra trabalho em Locke, parece que a menos absurda seria a de que trabalho significa energia, talvez tentando meio que fazer alguma relação entre energia e matéria na física serem conversíveis. Mas mesmo assim, todas essas alternativas esbarram no problema de o critério ser no mínimo arbitrário. Do fato de que você misturou seu trabalho com um pedaço de terra, seja lá o que se queira dizer com isso, não decorre logicamente que ele seja seu. Todas essas opções parecem incorrer na falácia naturalista, isto é, derivar um dever de um ser, ou seja, uma norma da mera descrição da natureza e das coisas puramente naturais. Por que não pensar, por exemplo, que quando você trabalha o cobre ou a argila para virar uma estátua, como diz o Rothbard, você apenas não aumentou o valor do objeto em um dado contexto social? Ok, nesse segundo trecho, o Fujita faz menção à falácia naturalista. A falácia naturalista, que também é chamada muitas vezes de guilhotina de Hume, consiste, como o Fujita explicou, na ideia de que não se pode derivar um dever ser de um ser. O que isso significa? Significa que nós não podemos deduzir uma norma da simples descrição de um fato. Por exemplo, se eu digo o mato cresce naturalmente, logo o mato não pode ser cortado. O que eu estou fazendo aqui é deduzindo uma norma de uma mera descrição de um fato. O fato é, o mato cresce naturalmente. A norma é, o mato não deve ser cortado. No entanto, como o ouvinte pode perceber, não é porque o mato cresce naturalmente que é errado que alguém corte esse mato. Não existe nada na descrição do fato que nos leve a essa conclusão. E é por isso que esse tipo de pensamento é considerado uma falácia. Ora, o que o Fujita tenta fazer aqui é mostrar que, supostamente, a teoria da primeira apropriação de Locke cai nessa guilhotina de Hume ou nessa falácia naturalista. Isso porque você teria a descrição de um fato, por exemplo, o escultor transformou a argila em uma escultura, e a dedução de uma norma, a saber, o escultor deve ter direito sobre essa escultura. E então, o Fujita está correto? Podemos dizer que parcialmente.
O fugir está certa se nós considerarmos a exposição formal dos argumentos. Ou seja, se formalmente eu apresentar o argumento apenas com a descrição do fato e a conclusão, que é a norma, evidentemente esse argumento não se sustenta, ele está errado, a estrutura dele é falaciosa. No entanto, o Fujita erra ao não considerar o seguinte: frequentemente a exposição dos nossos argumentos não acontece da maneira mais formal, sobretudo quando nós estamos lidando com algum tipo de informação que já é conhecida e pressuposta pelo público. E é por isso que muitas vezes, quando nós vamos formalizar os argumentos de alguma pessoa, nós percebemos que existe naquele argumento uma ou mais premissas implícitas. E quando nós explicitamos essas premissas, o argumento faz sentido. Por exemplo, imagine que um grupo de amigos que entrou em uma sociedade empresarial está reformando um estabelecimento. Então, um dos sócios afirma o seguinte: o João escolheu que a cor das paredes será azul, portanto, todos nós devemos pintá-las de azul. Note que do ponto de vista formal, esse argumento é uma falácia, ele não faz sentido. Da mera descrição do fato de que João escolheu que a cor das paredes deveria ser azul, não se deriva a norma de que todos ali devem pintar as paredes de azul. No entanto, suponha que existe uma premissa implícita aqui, e essa premissa implícita diz o seguinte: o João, um dos sócios, ficou encarregado de escolher qual seria a cor das paredes do estabelecimento, enquanto que os outros sócios ficaram encarregados de pintar as paredes segundo a cor que o João escolhesse. Ora, quando explicitamos essa premissa que antes estava oculta, estava implícita, o argumento ganha todo sentido. A conclusão do argumento, que é uma norma, que é o que os outros sócios devem fazer, ela não se deriva da mera descrição de um fato. Ela se deriva também de um acordo que foi estabelecido. E o ponto-chave aqui é o seguinte: em um contexto como esse, uma vez que todos os sócios ali já estão cientes, já sabem do acordo que foi estabelecido, essa premissa não precisa ser explicitada. Então, quando se diz o João escolheu a cor azul, automaticamente todos já conseguem deduzir a conclusão. Então, devemos pintar as paredes de azul. E, pois bem, parece que esse raciocínio pode ser aplicado ao exemplo do homem que mistura o seu trabalho à terra e passa a ser dono dessa terra. O que falta aqui para esse raciocínio fazer sentido é uma premissa de ligação, é uma premissa que está implícita. Então, vamos tentar encontrar uma premissa que caiba aqui. Para começar, lembremos, misturar o trabalho ao objeto, ou o trabalho à terra, no caso, é uma figura de linguagem, é uma forma de dizer que o indivíduo modificou o objeto ou modificou a terra de maneira tal que ele criou uma relação de causação com o novo objeto ou com o terreno agora transformado. Para deixar a coisa mais concreta, vamos imaginar que um homem com a sua família chega em determinado lugar que não é de ninguém, não pertence a ninguém, e está repleto de mato e árvores. Esse homem, juntamente com a sua família, corta as árvores, corta o mato, faz uma cerca, constrói uma casinha, passa a viver ali naquele espaço com a sua família, protege aquele lugar de animais selvagens e de invasores, cuida do lugar, mantém uma pequena hortinha e por aí vai. Ou seja, ele modificou consideravelmente o terreno. A casa, a cerca, a horta e tudo o que existe ali só existe porque esse homem, com a sua família, trabalhou este lugar para que ele ficasse dessa forma. Ou seja, existe uma relação de causação entre este lugar, do jeito como ele está, e estas pessoas. Metaforicamente, chamamos isso de misturar o trabalho à terra. Então vejamos, a premissa número 1 do argumento é a seguinte: o homem, juntamente com a sua família, gerou uma relação de causação com o terreno da forma como ele está. Se a conclusão do argumento é que ele se torna proprietário deste terreno, então a premissa número 2 só pode ser a seguinte: a relação de causação entre um indivíduo e um objeto gera direito de propriedade do indivíduo sobre o objeto. Note que se adotamos essa premissa, o argumento passa a ser válido. Vejamos, premissa número 1, o homem, com a sua família, gera uma relação de causação com o terreno como está. Premissa número 2, a relação de causação entre um indivíduo e um objeto gera direito de propriedade do indivíduo para com o objeto.
Conclusão: logo, o homem, com a sua família, passa a ter o direito de propriedade sobre este terreno. Uma vez que nós temos aqui um argumento válido, o que precisamos agora fazer é saber se o argumento é verdadeiro. E, evidentemente, a premissa que nós precisamos provar ser verdadeira aqui é a premissa número 2, justamente a premissa que estava oculta. Em suma, é verdade que a relação de causação entre um indivíduo e um objeto gera direito de propriedade do indivíduo sobre esse objeto? Aparentemente, existem boas evidências que sim. Pensemos, por exemplo, no conceito de Deus. Todos aqueles que acreditam em Deus, e até mesmo aqueles que não acreditam, tendem a concordar que, se existe um Deus criador de todas as coisas, ele é dono de tudo e todos. Por quê? Porque ele é a causa da existência de tudo e todos. Aqui nós temos a ideia de uma relação de causação gerando o direito de propriedade. Deus é proprietário de tudo e todos porque é a causa de tudo e todos. Vejamos outro exemplo. A maioria das pessoas irá concordar que os bebês recém-nascidos e as crianças pertencem, de uma maneira natural, aos seus próprios genitores. E por que pensamos assim? Porque os genitores, os pais biológicos, são a causa da existência de seus próprios filhos. Evidentemente, os pais não são proprietários dos seus próprios filhos no mesmo sentido em que são proprietários de uma casa ou de um carro. A relação entre os pais e os filhos é mais de tutoria. No entanto, fica claro aqui que a relação de causação acaba gerando certos direitos do indivíduo sobre aquilo que foi causado pelo indivíduo. Aqui, no caso, como estamos falando de pessoas, esses direitos não são absolutos. Mas quando falamos de objetos, esses direitos podem ser absolutos. Outro exemplo que parece nos indicar que essa relação de causação gera direito de propriedade é o fato de que os nossos atos são responsabilidade nossa. Se, por exemplo, eu dou um tiro em uma pessoa, considera-se que o ferimento que esse tiro forma na pessoa é responsabilidade minha. Da mesma forma, se eu quebro o vidro do carro de alguém, considera-se que esse buraco no vidro que eu causei é responsabilidade minha. E esse é um ponto interessante porque a responsabilidade por algo que o indivíduo causou é um dos fatores que também compõem a ideia de propriedade privada. Se nós somos proprietários de algo, isso significa que nós temos direito sobre aquilo, bem como responsabilidade sobre aquilo. Por exemplo, se eu tenho uma casa, o responsável por limpar essa casa sou eu, e não pessoas que não têm nada a ver comigo, a não ser, claro, que eu contrate essas pessoas. Então, é bastante razoável pensar que os nossos atos sobre determinados objetos podem gerar direitos e responsabilidades sobre esses objetos. Se esses objetos já pertencem a outras pessoas, então, é claro, os nossos atos não têm como gerar direito de propriedade, mas podem gerar, por exemplo, a responsabilidade sobre um dano que nós causamos. Agora, se estamos falando de objetos que não possuem nenhum proprietário, então é razoável pensar que os nossos atos sobre esses objetos podem vir a gerar não apenas responsabilidade sobre eles, mas também direito de propriedade. Portanto, a conclusão a que podemos chegar é que a teoria da primeira apropriação de Locke não cai na falácia naturalista ou na guilhotina de Hume. Simplesmente existe uma premissa oculta no argumento e quando nós explicitamos esta premissa, o argumento parece fazer sentido. Além disso, essa premissa possui boas evidências de que é verdadeiro e, portanto, a teoria da primeira apropriação de Locke parece também ser verdadeiro. Vamos continuar o vídeo do Fujita. E mais, se você trabalhou um pedaço de terra para produzir soja, por exemplo, qual é o critério de demarcação para saber até onde vai a sua propriedade? A propriedade é estritamente circunscrita ao pedaço usado para o cultivo? E por quanto tempo dura essa apropriação? Ou, parafraseando o ataque de Robert Nozick em Anarquia, Estado e Utopia, o que aconteceria caso eu jogasse no oceano um suco de laranja que eu tivesse feito misturando o meu trabalho com a fruta? Seguindo o raciocínio de Locke e as últimas consequências, o oceano passaria a ser meu ou eu apenas perdi o meu suco? Essas são perguntas que colocam o Lockeano em dificuldade. Mas isso se a gente estiver concedendo que o princípio é válido, pois nem isso ele parece ser. A regra que ele estabeleceu parece criar uma relação meio que fantasmagórica entre a pessoa, o trabalho dela e a relação de propriedade, o que não parece uma consequência nada convincente. Ok, aqui o Fujita levanta mais duas objeções à teoria da primeira apropriação de Locke. A primeira é em relação a quais seriam os critérios para definir qual seria a extensão
da propriedade em uma terra que você trabalhou e a duração dessa propriedade. E a segunda tem a ver com quais seriam os limites dessa mistura do trabalho ao objeto, o que exatamente poderia ser apropriado a partir disso e o que não poderia ser apropriado. Bom, antes de responder essas perguntas, é importante trabalhar uma questão aqui. Qual é o grau de modificação que precisa existir em um determinado objeto para que alguém possa reclamá-lo como seu? Ou, colocando de uma maneira figurada, qual é o grau de mistura do trabalho com o objeto que precisa existir para que então esse objeto seja da pessoa? Alguém poderia alegar aqui, por exemplo, que se eu passo por um terreno e faço algumas marcas de pegadas com meus pés, isso já seria suficiente para que todo o terreno fosse meu. Ou ainda, se eu passo por uma árvore e eu arranco uma folha dela, isso já seria suficiente para que essa árvore fosse minha. Nesses dois casos, existe uma modificação nos objetos. Os objetos já não são mais exatamente como eram antes. E podemos dizer que exigiu-se sim alguma medida de trabalho da pessoa, ainda que muito pequena. Seria possível então dizer que esta pessoa misturou o seu trabalho a esses objetos e que isso é suficiente para que ela seja dona desses objetos? Esse tipo de questão costuma ser feito por pessoas que são contrárias à ideia de primeira apropriação de Locke. Embora esses questionamentos sejam válidos e precisam ser respondidos, é importante nós termos algo em mente. A maioria das pessoas não teria a menor dificuldade de reconhecer que aquele homem com a sua família que chegou em um terreno que não tinha nada, cortou as árvores, cortou os matos, fez uma cerca, fez uma casinha, passou a viver ali com a sua família, efetivamente se tornou dono daquele lugar. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas percebe que existe alguma coisa errada, alguma coisa absurda, na ideia de que alguém pode simplesmente fazer algumas pegadas em um terreno ou arrancar uma folha de uma árvore e assim se tornar dono desses objetos. O que isso indica é que existe uma espécie de bom senso. O bom senso costuma ser aquele tipo de conhecimento que as pessoas não sabem explicar bem, que não é muito exato, que não é muito definido, que não é sistematizado, mas que a maioria das pessoas tem. É uma espécie de intuição ou de instinto. Isso não significa que nós estamos falando de um conhecimento mágico. A intuição nada mais é do que um conhecimento que ainda não foi sistematizado. É bastante comum que nós saibamos de determinadas coisas, mas que nós não tenhamos condições de explicar e sistematizar da melhor maneira. Muitas vezes, o trabalho do intelectual é justamente decodificar essa intuição, transformar essa intuição em um conhecimento sistemático, preciso, que defina muito bem as coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, no fim das contas, parece que a teoria da primeira apropriação não está errada. Ela só precisa de um refinamento maior. Ela precisa apenas explicar de uma maneira mais sistematizada, detalhada e explícita por que intuitivamente nós sabemos que o homem que construiu a sua casinha com a sua família em um terreno que não tinha ninguém se tornou de fato proprietário daquele lugar, enquanto que alguém que simplesmente tirou a folha de uma árvore ou que fez algumas pegadas em um terreno não se tornou proprietário. Aqui é importante nós termos em mente que, ao longo do tempo, vários autores procuraram refinar o conceito de Locke, ou até mesmo propor alternativas ao conceito de Locke. Uma alternativa bastante conhecida e que também pode ser encarada como um refinamento é a ideia de que o que define que alguém é proprietário de um terreno ou de um objeto é o uso, a delimitação e a proteção. Assim, por exemplo, para eu me tornar proprietário de uma árvore que não tem dono, eu teria que usá-la de alguma maneira, cercá-la e protegê-la, por exemplo, com uma porta com um cadeado. Esse conceito consegue complementar a primeira apropriação de Locke? Com certeza. Ele responde algumas perguntas que somente a apropriação original de Locke não responde? Também. Mas é um conceito que responde todas as perguntas? Com certeza não. O que nós precisamos ter em mente aqui é que esses conceitos não são inválidos. Eles apenas devem ser cada vez mais refinados para que possam abarcar a complexidade da realidade e das várias circunstâncias e contextos possíveis. Isso não exclui, evidentemente, que em determinados lugares existam regras que são pactuadas pelos próprios moradores do lugar para definir determinados aspectos muito específicos de como se dará a apropriação original naquele local. E essas regras, evidentemente, podem variar de lugar para lugar.
Afinal de contas, são pessoas diferentes, em lugares diferentes, fazendo seus próprios acordos voluntários. Feita essa breve digressão, agora nós podemos nos voltar para os dois questionamentos que o Fujita colocou no seu vídeo. Primeiro, se alguém planta soja em seu terreno, até onde vai a extensão da sua propriedade? Parece que a resposta é que a extensão vai até onde ele conseguiu plantar soja ou até onde ele conseguiu trabalhar o terreno e cercar o terreno. Talvez hoje isso pareça um tanto absurdo, porque a tecnologia está muito avançada e existem muitas pessoas que já acumularam muito dinheiro e muitos recursos. E assim, nós imaginamos que se essas pessoas pudessem se apropriar à vontade das terras, bastando que elas pudessem cercar, elas poderiam dominar o mundo inteiro. Mas note que quando o mundo foi criado, não havia pessoas com todos esses recursos e com todas essas tecnologias. Além disso, o número de pessoas no mundo era muito menor e havia muito mais espaço vago. Isso significa que se essa lógica da apropriação original tivesse se mantido desde sempre e não sido atrapalhada pelos estados, é bastante possível que quando nós chegássemos ao período de hoje, onde existe mais tecnologia e mais acúmulo de capital, não existissem mais tantas terras vagas para poder se apropriar. E assim, mesmo as pessoas mais ricas teriam que comprar terras de pessoas que já tivessem se apropriado originalmente de determinado lugar. Outro ponto importante de termos em mente é que grande parte da desigualdade que nós conhecemos advém dos estados. Além dos próprios governantes estatais, muitas pessoas enriqueceram porque receberam benesses desses governantes estatais. E isso não é algo de hoje, é algo de sempre. Assim sendo, é possível pensar que se não fossem essas desigualdades causadas pelos estados, não existissem pessoas com recursos suficientes para, entre aspas, dominar o mundo a partir de uma extensão de cerca. Outro ponto que o Fujita coloca é quanto tempo duraria essa propriedade. E não há nenhuma razão para se pensar que essa propriedade teria um fim no tempo. Se algo pertence ao indivíduo, só deixará de ser do indivíduo no dia em que ele resolver doar, ou trocar, ou vender, ou se desfazer daquele objeto. Do contrário, o que temos não é bem propriedade privada. O segundo questionamento que o Fujita apresenta é o que aconteceria se ele derramasse um suco de laranja, presumivelmente um suco que ele mesmo fez, no oceano. Ele estaria misturando o seu trabalho ao oceano e, portanto, se tornaria dono de todo o oceano, ou simplesmente ele perderia o suco? E aqui, mais uma vez, o bom senso diz que ele apenas perderia o suco. Mas como podemos exatamente explicar isso? Bom, primeiramente, o que foi trabalhado na história não foi o oceano, foi sim a laranja. O indivíduo que fez o suco precisou comprar algumas laranjas, cortar as laranjas e espremer as laranjas. Assim, em termos figurativos, o seu trabalho está apenas no suco de laranja. Ainda que ele jogue esse suco de laranja em qualquer outro lugar, como por exemplo no mar, ainda assim o trabalho dele está no suco de laranja. Portanto, o que temos não é o trabalho dele se misturando a todo o oceano. Na verdade, o que temos é o trabalho dele se dissipando no oceano. E, evidentemente, esse trabalho, ao se dissipar no oceano, ele não está se transformando em um trabalho sobre o oceano. Ele continua sendo um trabalho que foi feito sobre uma laranja. Em segundo lugar, se nós complementarmos a teoria da primeira apropriação de Locke com a ideia de uso, delimitação e proteção, então a única maneira de alguém se tornar dono de parte do oceano seria construindo algo em parte do oceano, por exemplo, uma plataforma, e talvez cercando e protegendo essa plataforma e talvez alguns metros de água ao redor dessa plataforma. Curiosamente, isso chegou a ser feito por uma pessoa. O italiano Giorgio Rosa, entre os anos 50 e 60, criou a chamada Ilha das Rosas. Era uma plataforma com 400 metros quadrados que ficava a cerca de 11 quilômetros da Itália. Ele declarou a independência dessa ilha, transformando-a em um país, mas as autoridades italianas não gostaram disso. E embora, na época, 11 quilômetros da costa já não fosse mais considerado águas da Itália, o Estado italiano resolveu mesmo assim destruir a plataforma de Giorgio Rosa. E esse é um ponto muito interessante. Se Giorgio Rosa construiu a sua plataforma em águas que não tinham dono nenhum e fez tudo com seus próprios recursos, por que aquela plataforma não poderia ser considerada dele? Por que aquele pequeno pedacinho no oceano não poderia ser dele? E mais,
por que que o Estado italiano poderia ter o direito de destruir a plataforma do Giorgio. Essas são questões que surgem quando nós abrimos mão da ideia de primeira apropriação. Vamos continuar o vídeo do Fujita. Mas aí alguém pode estar perguntando, mas então, Matheus, como é que funciona aí? Como é que ocorre a apropriação de alguma coisa para você? Bem, essa é uma ótima pergunta. Eu teria todo o prazer de responder em um vídeo só para isso. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários para eu ver se levo à frente essa ideia ou não. Mas, de toda forma, eu não preciso oferecer uma teoria agora para concluir que a argumentação de Locke e seus seguidores é falha. Isso já seria outra coisa, outra história. Outra pessoa poderia fazer a seguinte objeção. Mas, Matheus, atacar a visão lockeana não é um ataque direto aos ANCAPs. Afinal, outras pessoas da história de outras linhas filosóficas também concordaram com o critério de Locke. Bem, por mais que seja verdade que a visão lockeana não tenha sido defendida apenas por libertários, ela é muito importante para eles. É que visões contratualistas ou que tratem da propriedade em termos de relações sociais, como eu faço, por exemplo, tendem a relacionar esse tópico com o Estado e aspectos jurídicos relacionados a ele, o que não é uma necessidade teórica se isola o princípio de Locke como fazem os libertários. Daí que se você ataca a visão lockeana, sobram poucas opções para um libertário justificar a propriedade privada sem ter de apelar, sei lá, para um Estado ou se comprometer com a presença de um. E como eles defendem a oposição à existência do Estado, é muito importante defender coisas como a visão de Locke. Mas, como eu não concordo com essa linha argumentativa, esse foi um dos primeiros motivos para eu não conseguir me inclinar para o anarcocapitalismo. Ok, aqui o Fujita prevê uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: qual seria, no fim das contas, a maneira de se apropriar originalmente de algo? O Fujita não oferece a resposta, ele diz que vai gravar um vídeo específico sobre isso, então eu não sei exatamente qual é a visão que ele defende, mas eu imagino qual seja. Aliás, ele mesmo dá uma pista de qual é a visão que ele defende ao dizer que ele liga a ideia de propriedade privada às relações sociais, ao Estado e aos aspectos jurídicos desse Estado. Então, provavelmente, a visão que ele tem é algo mais ou menos assim. A propriedade privada não é um direito natural, ele é uma concessão do Estado. Assim, provavelmente ele sustenta um modelo em que o Estado define as regras de como essa apropriação vai acontecer. Essas regras devem ser orientadas para o bem comum e o povo deve formar uma espécie de contrapeso a fim de impedir possíveis arbitrariedades e excessos por parte daqueles que estão operando o Estado. Quais são os problemas desse tipo de pensamento? Primeiro, ele cria uma casta privilegiada que está acima dos outros homens. É a casta dos políticos. Os políticos, os governantes, podem dominar sobre todo o povo, criar leis, decidir o que o povo deve ou não fazer. E isso é problemático porque, para que exista uma casta acima de todo o povo, é necessário provar que essas pessoas que formam essa casta são de fato superiores, são diferentes, são ontologicamente distintas do restante das outras pessoas. No entanto, uma vez que todos os homens são iguais por natureza, então não faz sentido que alguns homens dominem sobre outros, que alguns homens possam impor leis sobre outros, a não ser, claro, as leis naturais, estas que são eternas e que, portanto, já existem sobre todos os homens naturalmente. Segundo, a ideia de bem comum é um tanto abstrata e levanta muitos questionamentos também. O que exatamente é o bem comum? É o bem de todos? Mas é impossível uma entidade central fazer o bem para toda uma população, para todos os indivíduos. Afinal de contas, os indivíduos são diferentes, eles possuem necessidades diferentes, desejos diferentes, prioridades diferentes. Não é possível fazer o bem para todos de maneira igual. Além disso, como que seria possível a entidade central saber exatamente qual é o bem? Porque, mais uma vez, as pessoas são diferentes, então a entidade central precisa especular o que seria o bem para essas pessoas. E ainda assim, como eu já disse, seria impossível fazer o bem para todas as pessoas. Seria então o bem comum o bem da maioria? Se esse é o caso, qual deve ser o tamanho dessa maioria? É uma maioria simples, 50,01%? Ou teria que ser 60%, 70%, 80%? E ainda, por que exatamente a vontade da maioria ou o bem da maioria seria mais importante que a vontade e o bem da minoria? Terceiro, se a propriedade privada é uma concessão do Estado, se o Estado pode definir a propriedade privada, então por que ele não poderia definir qualquer outra coisa?
Dentro dessa perspectiva, nós poderíamos pensar que o Estado está absolutamente legitimado ao, por exemplo, definir onde cada pessoa vai trabalhar, com quem cada pessoa vai casar, o que cada pessoa vai ter, onde cada pessoa vai morar, e até mesmo se uma pessoa vai continuar viva ou não. E antes que alguém diga que isso não seria operar pelo bem comum, mais uma vez, o que exatamente é o bem comum? E se o Estado tem o poder para operar pelo bem comum e para fazer aquilo que ele acha que é o melhor para todo mundo, por que não poderíamos dizer que quem define o bem comum é o próprio Estado? Por que não poderíamos dizer que talvez as próprias pessoas não saibam o que é o bem comum e que apenas a casta privilegiada dos políticos e dos governantes o sabe? Em suma, quando nós acabamos com a ideia de que a propriedade privada é um direito natural e de que, pelo fato de todos os homens serem iguais por natureza, um homem ou um grupo de homens não pode dominar sobre outros, a consequência lógica disso é a de que é absolutamente legítimo um Estado ter todo o poder. Eu não sei se é exatamente assim que o Fujita constrói a sua teoria da apropriação, mas se o raciocínio dele for semelhante ao que eu coloquei aqui, as consequências desse raciocínio são exatamente essas que eu descrevi. Vamos continuar o vídeo. O segundo motivo para eu não comprar a visão de mundo ANCAP é a sua ética. É claro que o debate sobre a ética dentro do movimento é muito amplo, cheio de detalhes, que eu não vou conseguir explicar tudo aqui. Mas é muito provável que se você conversar com libertários mais sofisticados, eles vão lhe apresentar a ética argumentativa de Hoppe. Hoppe é um teórico alemão da tradição da escola austríaca que acabou unindo a sua tradição com elementos da pragmática formal de Habermas. De forma bem resumida, mas muito resumida mesmo, a grande ideia de Hoppe para a ética foi pensar que existe uma contradição performativa no ato de atacar a propriedade privada, e isso porque supostamente existe propriedade privada até sobre si mesmo, ou seja, a ideia de você ser literalmente dono de si mesmo. E aqui dono de si mesmo não é uma expressão poética ou algo parecido. Ser dono de si, neste debate, significa literalmente você se considerar uma propriedade de si mesmo, como por exemplo um carro ou até mesmo uma casa que é sua. E como essa dita autopropriedade é uma condição prévia para que nós possamos até mesmo argumentar, se alguém nega esse princípio para o Hoppe, aí há uma contradição performativa. Nas palavras dele, qualquer argumento contrário que defende que o proponente ou oponente não tenha direito à propriedade exclusiva de seu corpo e a todas as posses anteriores não pode ser defendido sem cair em uma contradição pragmática ou performativa, porque ao se engajar na argumentação, tanto o proponente quanto o oponente demonstram que buscam uma resolução pacífica e sem conflitos para qualquer desacordo que deu origem aos seus argumentos. No entanto, negar a uma pessoa o direito de autopropriedade e suas posses anteriores é negar sua autonomia e sua posição autônoma em um julgamento de argumentos. Isso afirma, ao contrário, dependência e conflito, ou seja, heteronomia, no lugar de não conflituosidade e autonomia alcançada por acordo. Isso é, portanto, contrário a qualquer propósito de argumentação. O que Hoppe está falando, em outras palavras, é que no contexto em que se negue a propriedade privada, o conteúdo da fala está negando uma das condições necessárias para a própria fala. E para explicar melhor como se dá essa autopropriedade, muitos enfatizam que nós a temos porque temos um controle interno de nossos movimentos, de nossas ações e coisas assim. Outros enfatizam que a não agressão, isto é, a não violação da propriedade privada, também é uma condição necessária para a argumentação. Daí não só precisamos ter o controle interno das nossas ações, mas também garantir um controle externo para podermos argumentar. Eu faço essas ressalvas porque existem várias e várias interpretações de Hoppe, mas como meu interesse não é esgotar toda a contra-argumentação desse princípio, eu vou expor aqui apenas as versões mais populares e que em geral são as que mais são defendidas usualmente nesse debate. De toda forma, acho que essas respostas já ajudarão a pensar que qualquer interpretação do argumento é no mínimo problemática. Falo isso porque, se avaliarmos a condição do controle interno, não parece haver qualquer motivo para pensarmos que esse critério pode funcionar como base de uma norma. Precisamos lembrar que normas precisam ser violáveis, mas ninguém pode deixar de ter controle interno de seu próprio corpo quando bem quiser. Isso é apenas algo natural, com que você nasce, algo que você sabe fazer automaticamente. Não é algo de que você se apropriou e precisa ficar mantendo guarda sobre isso constantemente. E quanto à segunda alegação, a de que a não agressão no sentido externo é uma condição para a argumentação, ela também parece estar equivocada, porque uma pessoa pode muito bem argumentar enquanto está presa, sendo perseguida ou mesmo agredida, ou seja, tendo a sua propriedade privada violada.
Ok, nesse trecho o Fujita começa a trabalhar a segunda razão pela qual ele não é um anarcocapitalista. Essa razão gira em torno da discussão ética dentro do libertarianismo. O Fujita, então, explica a ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe, que é um dos libertários mais conhecidos do movimento libertário, e depois propõe as suas objeções. Sobre a ética argumentativa do Hoppe, eu falo sobre isso no episódio número 2 desse podcast. Em resumo, como o próprio Fujita já apresentou, a ética argumentativa sustenta que o próprio ato de argumentar já pressupõe a propriedade privada. Afinal de contas, para que nós possamos argumentar, nós precisamos estar de posse do nosso próprio corpo. E, além disso, se nós nos engajamos com outra pessoa em uma atividade de argumentação, o pressuposto básico dessa atividade é que os dois estão respeitando a propriedade um do outro. E quais são as objeções do Fujita? A primeira é de que, supostamente, o controle interno que nós temos do nosso corpo não poderia servir como base de uma norma, porque as normas precisam ser violáveis. E, segundo Fujita, não podemos perder o controle do nosso próprio corpo. Mas note que essa objeção não faz o menor sentido. É claro que um indivíduo pode perder o controle do seu próprio corpo. Por exemplo, se alguém mata esse indivíduo, ele perde o controle do corpo. Ou se alguém dopa esse indivíduo a ponto dele ficar absolutamente inconsciente, ele também perde o controle do seu corpo. De igual maneira, se alguém prende esse indivíduo em correntes, tanto nas mãos quanto nos pés, ele também perde o controle do corpo. Ainda que ele não perca totalmente, mas parcialmente ele está impedido de fazer os movimentos que ele poderia fazer se não estivesse preso. Então sim, o controle do corpo pode ser violado totalmente ou parcialmente. E o ponto-chave aqui é justamente o fato de que, se nós temos naturalmente o controle do nosso corpo, e nós o temos desde que viemos à existência, e nós precisamos desse controle para poder argumentar, então não faz sentido ser contra a propriedade privada, já que nós temos a propriedade privada do nosso próprio corpo. Aliás, aqui vai um parêntese. No libertarianismo, o corpo é uma propriedade não porque ele pode ser comparado a um carro, uma casa ou qualquer outra coisa, mas sim porque o conceito de propriedade para o libertarianismo é, ou pelo menos implica, o direito ao uso exclusivo de determinado bem. E é exatamente isso que acontece com o nosso corpo. Nossas mãos, nossos pés, nossas pernas, nossos braços, nossa boca, nossos rins. Tudo isso são bens que nós poderíamos ter ou não. Tem pessoas, por exemplo, que não têm uma perna ou não têm um braço. E nós temos o direito ao uso exclusivo de cada um desses bens. Ninguém pode, por exemplo, decidir cortar a minha mão ou usar a minha mão para alguma coisa que eu não queira no momento. Portanto, sim, é perfeitamente possível dizer que o corpo é uma propriedade. Fechando parênteses, vamos para a segunda objeção do Fujita. Ele afirma que a não agressão não é uma condição necessária para a argumentação. Afinal de contas, uma pessoa poderia argumentar enquanto está presa ou sendo perseguida ou sendo agredida de alguma forma. Mas essa objeção também não faz sentido. Primeiro porque, evidentemente, existem agressões que inviabilizam totalmente a argumentação. Pense nos casos que eu citei agora há pouco. Se um indivíduo é morto ou se ele é dopado a ponto de ficar totalmente inconsciente, isso inviabiliza totalmente a argumentação. Além disso, se um indivíduo é preso em um lugar isolado, sozinho, ele não tem como argumentar para ninguém. Ele pode apenas ficar falando sozinho, o que não é o sentido de argumentação dentro da ética argumentativa do Hoppe. Também é possível, obviamente, tapar a boca do indivíduo, o que também inviabiliza a argumentação. Segundo, mesmo nos casos em que a argumentação não é inviabilizada, ela pode se tornar nula. Veja, se um indivíduo está argumentando comigo enquanto eu o espanco, é bastante difícil que essa argumentação tenha uma boa qualidade. Terceiro, quando Hoppe fala de uma argumentação, ele está falando de duas pessoas que decidem argumentar com o objetivo de chegar à verdade para que, a partir da verdade, se resolva um conflito. Ora, se duas pessoas se engajam nesse tipo de atividade, isso significa que para essas duas pessoas, tanto a argumentação quanto a verdade devem ser as ferramentas utilizadas para resolver um conflito em vez da força física. E se isso é reconhecido também que os dois precisam ter a propriedade do seu próprio corpo e precisam respeitar a propriedade do corpo um do outro para que não só a atividade de argumentação aconteça, mas para que os dois tenham as melhores condições possíveis para argumentar
e assim chegar à verdade e, através da verdade, resolver o conflito sem ser por força física. Portanto, o que o argumento do Hoppe diz é que quando duas pessoas se engajam em argumentar em prol de alguma coisa, defender o conflito físico e a violação da propriedade privada, seja do corpo ou de qualquer objeto, não faz sentido, já que a própria atividade da argumentação demonstra que o conflito físico não é preferível e que a propriedade não deve ser violada. E aqui, claro, se uma das pessoas começa a agredir fisicamente a outra, a própria atividade da argumentação é contradita. Ou seja, se eu estou argumentando com uma pessoa e resolvo bater nela enquanto argumento, a minha atitude entra em choque, entra em conflito, contradiz a argumentação. Portanto, para que uma atividade de argumentação seja coerente, é necessário que os argumentadores respeitem a propriedade um do outro e defendam em sua argumentação algo que esteja de acordo com esse respeito à propriedade um do outro. Qualquer coisa diferente disso é uma contradição. Vamos continuar o vídeo do Fujita. Eu vou tentar formular minha objeção de outra forma também para ficar mais claro. Em outras palavras, fazendo um paralelo com o que o Hoppe está dizendo, se eu dissesse assim: eu não tenho autonomia e controle para falar nenhum enunciado, isso seria uma contradição performativa, né? Mas, em última análise, essa fala estaria no máximo equivocada, errada ou sem sentido, porque eu tenho sim capacidade de falar. Mas mostrar que isso é um equívoco não prova que a violação da propriedade em si seja algo antiético. Ele precisaria de um argumento complementar para mostrar que violar a propriedade privada é algo errado e não somente falar que contra a propriedade privada é algo sem sentido. Deu para entender? Se alguém quiser derivar da mera contradição performativa uma norma contra a violação da propriedade privada, então essa pessoa estará colocando na conclusão algo que não apareceu nas premissas do argumento. Ok, aqui o Fujita faz um argumento interessante. Ele defende que, ainda que exista uma contradição em argumentar em prol da violação de propriedade privada, já que ao fazer isso eu uso a propriedade privada do meu próprio corpo e eu respeito a propriedade privada do meu interlocutor, ainda assim não se poderia deduzir daí que isso é antiético, imoral, errado. No máximo se poderia deduzir que é uma contradição. Como podemos responder a esse argumento? Bom, eu preciso dizer aqui que eu concordo com o Fujita nesse ponto. De fato, não necessariamente a contradição performativa é antiética. Para que nós possamos dizer que essa contradição é antiética, nós precisamos partir de pelo menos dois pressupostos. Primeiro, de que existe um padrão objetivo de certo e errado, justo e injusto, bem e mal. E segundo, que dentro desse padrão se estabelece que nós precisamos ser racionais ou precisamos fazer um bom uso da razão ou o uso correto da razão ou ainda o uso da razão correta. E esse aqui é, claro, o problema de qualquer proposta ética que não leve em conta a existência de Deus. Se Deus não existe, então não existe um padrão de certo, errado, justo, injusto, bem e mal, pelo menos não um padrão objetivo. Por quê? Porque esses conceitos estarão baseados ou em tempo, ou em lugar, ou em cultura, ou em opinião, ou em convenção social, ou em aleatoriedade biológica, ou em qualquer outra coisa efêmera. A única maneira de existir de fato um padrão objetivo, absoluto, eterno de certo, errado, justo, injusto, bem e mal é esse padrão estar baseado em algo transcendente. Ou seja, algo que está além do universo, que está além de tempo, espaço, matéria e energia. E como nós já vimos em episódios anteriores, esse algo transcendente precisa ser um ser pessoal. Afinal de contas, moralidade não é uma faculdade de seres inanimados, de seres impessoais. Portanto, para que nós possamos dizer que existe uma moral objetiva, que existe um padrão de justiça, um padrão de bondade, um modo correto pelo qual as coisas devem ocorrer, é necessário sustentar a existência de Deus. O mesmo raciocínio se aplica à própria validade da razão. Para que nós possamos dizer que a nossa razão é válida, ou ainda, para que seja coerente, para que haja coerência interna em dizer que a nossa razão é válida, é necessário que essa razão advenha de uma causa racional, inteligente, intencional, pessoal. Do contrário, a nossa razão
é apenas fruto de uma série de aleatoriedades, de uma série de casualidades, e não necessariamente uma razão de fato, algo realmente racional, algo que efetivamente nos leve à verdade. Portanto, qualquer proposta ética que esteja baseada no materialismo, no ateísmo, ou simplesmente na ideia de que Deus não é importante na equação, está fadada ao fracasso. Isso não é um problema apenas no libertarianismo, isso é um problema em qualquer proposta que procure tirar Deus de cena, como por exemplo o marxismo. O que acontece, no fim das contas, quando tiramos Deus de cena, é que a moral e a ética se tornam apenas e meramente convenções. Ou seja, em um mundo ateu, ainda que se adotasse a ética argumentativa de Hoppe, ela apenas iria determinar que é inconveniente atacar a propriedade privada, mas ela não conseguiria provar que isso é objetivamente imoral, antiético, errado. É por essa razão que desde o início desse podcast eu tenho afirmado que eu sou um justnaturalista teológico. Embora eu acredite em argumentos não teológicos para sustentar, por exemplo, a propriedade privada, para sustentar a lei natural, para sustentar que o Estado é antiético e imoral, todas essas argumentações não teológicas, essas argumentações seculares ou racionalistas ou naturalistas, só ganham real sentido quando eu trabalho com a ideia de que existe um Deus criador. Porque no fim das contas, se não existe Deus, não existe moral, não existe ética, não há como validar a razão, não existem direitos, por conseguinte também não existe direito de propriedade, e cada um pode fazer literalmente o que quiser. Agora, se Deus existe, então podemos crer que todas essas coisas existem e mais. Podemos crer que nós devemos ser coerentes, devemos ser racionais e devemos agir em conformidade com a natureza original das coisas que Deus criou. Portanto, a minha resposta ao Fujita é que eu concordo com a objeção dele. No entanto, a objeção dele não refuta o argumento do Hoppe, apenas demonstra que o argumento do Hoppe é incompleto se não existir uma moral objetiva e um Deus criador no qual essa moral objetiva está baseado. Se essa moral objetiva existe e Deus existe, então o argumento do Hoppe continua de pé. Bom, vamos continuar o vídeo do Fujita. O terceiro motivo para eu não ser ANCAP é que eu rejeito muitas das conclusões a que esses princípios libertários levam. Usando uma base atomista, uma base que valoriza a propriedade privada nesse nível em que eles valorizam, derivando praticamente todo o resto do princípio de não agressão, muitas conclusões, ao meu ver, são antiéticas e até mesmo perigosas. Claro, nem todo ANCAP precisa concordar com elas, alguns tentam, por exemplo, driblar essas conclusões, mas outros vão às últimas consequências, dizendo que é isso mesmo e pronto. Vejam, por exemplo, o caso da negligência infantil, em que o Rothbard, que muitos consideram o pai ou um dos pais do anarcocapitalismo, diz que, aplicando nossa teoria ao relacionamento entre pais e filhos, o que já foi dito significa que os pais não têm o direito de agredir seus filhos, mas também que os pais não deveriam ter a obrigação legal de alimentar, de vestir ou de educar seus filhos, já que estas obrigações acarretariam em ações positivas compelidas aos pais, privando-os de seus direitos. Os pais, portanto, não podem assassinar ou mutilar seu filho, e a lei adequadamente proíbe um pai de fazer isso. Mas os pais deveriam ter o direito legal de não alimentar o filho, isto é, de deixá-lo morrer. A lei, portanto, não pode compelir justamente os pais a alimentar um filho ou a sustentar sua vida. Novamente, se os pais têm ou não têm mais propriamente uma obrigação moral ao invés de uma obrigação legalmente executável de manter seu filho vivo, é completamente outra questão. Esta regra nos permite resolver aquelas questões complicadas, como será que os pais deveriam ter o direito de deixar um recém-nascido deformado morrer, por exemplo, ao não alimentá-lo? A resposta é claramente sim, resultando a fortiori do direito mais amplo de permitir que qualquer recém-nascido, deformado ou não, morra. Não obstante, como iremos ver a seguir, em uma sociedade libertária, a existência de um livre mercado de bebês irá fazer com que tal desprezo seja mínimo. Apesar de ele abrir margem para a interpretação de que talvez os pais tenham de fato uma responsabilidade moral maior de cuidar dos filhos, ele acaba dizendo que não deveria haver uma obrigação jurídica para isso, e que em tese os pais não poderiam ser penalizados juridicamente por deixar seus filhos morrerem. Não haveria nenhuma imposição jurídica de fazer com que os pais gastassem seus escassos recursos para alimentar, vestir e educar uma criança.
No final das contas, precisaríamos contar com a boa vontade de todo mundo e no funcionamento das leis de mercado para que isso não acontecesse. Já pensou? Ok, aqui o Fujita apresenta a terceira grande razão pela qual ele não é um anarcocapitalista. A razão é que, supostamente, os princípios anarcocapitalistas levariam a essas ideias que o Rothbard defendia e que são um tanto imorais. Embora o Fujita reconheça que nem todo anarcocapitalista defende essas ideias do Rothbard, ele parece entender que, se nós levarmos o pensamento logicamente até as últimas consequências, então, necessariamente, nós vamos chegar a essas conclusões que o Rothbard chegou. Em outras palavras, parece que ele está dizendo aqui que um anarcocapitalista verdadeiro, um anarcocapitalista coerente, teria que defender essas ideias do Rothbard. Mas as coisas são realmente assim? A meu ver, não. Eu sou um anarcocapitalista que não concorda com essas ideias do Rothbard. Mas o meu motivo para não concordar não é simplesmente porque eu acho imoral, por exemplo, deixar uma criança morrer de fome. Sim, é verdade que eu acho imoral. No entanto, a princípio, isso poderia ser uma daquelas imoralidades que não se constituem crime, que são parte do nosso direito legal, como, por exemplo, comer até passar mal, ser uma pessoa promíscua, ser mal educado com o vizinho, ou não ajudar uma pessoa necessitada quando nós temos a condição de ajudar. Tudo isso é imoral, mas não é ilegal. Então, a princípio, a questão de deixar as crianças morrerem de fome também poderia ser uma dessas imoralidades que, no entanto, não é ilegal. Era isso que o Rothbard defendia. O meu motivo, no entanto, para ser contra isso não é apenas que eu acho imoral. Eu acredito que realmente esse é um tipo de moralidade que é sim um crime. E o meu raciocínio para chegar a essa conclusão não é um raciocínio meramente emocional ou religioso. É um raciocínio de caráter racional. Eu vou explicar aqui meu raciocínio, mas primeiro nós precisamos entender qual é o raciocínio do Rothbard. O Rothbard era um justnaturalista, como eu, e era um justnaturalista radical, como também eu sou. Assim, ele acreditava que a única lei que existia era a lei natural, do qual se deriva os nossos direitos naturais. E aqui, lembrando, estamos falando de lei num sentido mais civil. Ora, como nós já vimos em outros episódios, os direitos naturais são de caráter negativo, ou seja, eles geram obrigações negativas das outras pessoas em relação a nós, como, por exemplo, a obrigação de não nos matar, de não nos roubar, de não nos sequestrar e por aí vai. Os direitos negativos são direitos harmoniosos. Isso significa que, para que eles funcionem, basta que ninguém agrida um ao outro. Se isso acontecer, então o direito de todos está garantido. Diferentemente dos direitos negativos, os direitos positivos não são harmoniosos. Quando uma pessoa tem um direito positivo, isso implica que alguém terá uma obrigação positiva em relação a ela. Assim, por exemplo, se alguém tem o direito de estudar de graça em uma escola, isso significa que alguém terá a obrigação de pagar por essa pessoa. Mas, evidentemente, se nós obrigamos alguém a pagar algo para outra pessoa contra a sua vontade, nós estamos violando o direito dessa pessoa, o direito negativo. O direito de, por exemplo, ter o seu próprio dinheiro e gastar apenas com o que quiser. E é por essa razão que os direitos positivos, no geral, são entendidos como direitos artificiais e não direitos naturais. Eles são simplesmente regras arbitrárias que os políticos criam, mas eles não são realmente algo que se deriva da lei natural e, portanto, não seriam direitos de verdade. É com base nesse pensamento que o Rothbard vai chegar à conclusão de que os pais não poderiam ser obrigados a cuidar de seus filhos, porque ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não queira. O que os pais estariam obrigados a fazer é respeitar o direito negativo dos seus filhos, ou seja, não machucá-los, não violar a propriedade deles. Mas qualquer coisa que passasse disso, os pais não teriam a obrigação legal ou a obrigação civil de fazer. E muito bem, agora que entendemos como que o Rothbard chegou a essa conclusão, vamos entender por que eu acredito que o Rothbard está errado. Bom, a base do meu raciocínio foi explicada no episódio 31, onde eu falei sobre o justnaturalismo. Ali eu expliquei que, na maioria esmagadora dos casos, os direitos naturais são negativos. Contudo, existem algumas ocasiões bem específicas em que direitos positivos podem ser naturais. O exemplo que eu dei naquele episódio foi do caso em que uma pessoa é atropelada por outra. Uma vez que houve uma agressão, ainda que não intencional, é obrigação daquele que atropelou ajudar o atropelado.
Afinal de contas, se não fosse o atropelamento, a vítima não estaria em uma situação difícil. Ou, para ser mais exato, a vítima não seria uma vítima, não haveria vítima na situação. No episódio 42, onde eu explico por que eu sou contra o aborto, eu apresento outros 2 exemplos. O primeiro é de uma mulher que leva um homem para casa e dorme com ele. Ao acordar de manhã, ela se arrepende do que fez, pega uma arma, acorda o homem e dá a ele exatos 2 segundos para sair da sua casa. Como esse tempo é muito curto, ele não consegue sair em 2 segundos, ela acaba matando o homem. Evidentemente, embora ela tenha todo o direito de mudar de ideia e resolver expulsar aquele homem da sua casa, afinal, a casa é sua, ela precisa dar a esse homem o tempo razoável para que ele consiga sair da casa. E 2 segundos não é um tempo razoável. E é por isso que, matando o homem nessas circunstâncias, o assassinato não seria justificável. Ela teria cometido um crime. Note então que essa situação gera um pequeno direito positivo para aquele homem. Esses direitos positivos, como o ouvinte pode perceber, são contextuais, são circunstanciais. Eles surgem em uma determinada circunstância e duram enquanto dura aquela circunstância. O segundo exemplo que eu utilizei no episódio sobre o aborto foi o da própria gestação de uma mulher. E a lógica é exatamente a mesma do exemplo anterior. Uma mulher tem todo o direito de não querer uma criança dentro do seu útero. No entanto, ela não tem o direito de expulsar essa criança do seu útero sem dar a ela o tempo e a condição necessária para que ela possa sair do útero com vida. Se a mulher não faz isso, ela está agredindo uma vida, ela está violando o direito de propriedade da criança. E aqui nós devemos lembrar que a criança não pode ser considerada uma invasora, como, por exemplo, um adulto que invade uma terra. Na verdade, a criança foi posta no útero da mulher pela própria mulher e o homem com quem ela teve relações sexuais. Portanto, estamos falando de uma vida humana, de um indivíduo que é inocente. E é com base nesse raciocínio que nós podemos dizer que a criança dentro do útero possui um direito positivo, o direito de que a mãe dê a ela tempo suficiente para que ela possa sair do seu útero com vida. E muito bem, se esses raciocínios fazem sentido, e eu acredito que fazem, então faz todo sentido concluir que quando um homem e uma mulher têm um filho, esse filho tem o direito positivo de ser cuidado e alimentado pelos seus pais até que tenha condição e maturidade suficientes para cuidar de si mesmo. Evidentemente, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos não tem como fazer isso. E uma vez que essa condição de fragilidade da criança é causada pelos pais, afinal de contas, eles trouxeram essa criança à existência, então sim, eles devem cuidar dessa criança. Quando nós somos responsáveis diretos por colocar o indivíduo em uma situação em que ele não consegue sobreviver sozinho, automaticamente nós passamos a ter a obrigação de prestar auxílio a esse indivíduo até que ele saia dessa situação. Se isso é verdade com uma pessoa que nós atropelamos no meio da rua, então também é verdade com uma criança que nós colocamos no mundo. Em suma, eu discordo totalmente do Rothbard em relação à ideia de que os pais teriam o direito legal de deixar os seus filhos morrerem de fome. De igual forma, como eu expliquei no episódio sobre o aborto, eu também discordo do Rothbard em relação à defesa dele do direito da mulher de abortar. Isso faz de mim menos libertário? Acredito que não. Como eu já expliquei em outros episódios, o libertarianismo não deve estar baseado em um autor, ele deve estar baseado em argumentos. Isso implica que, por mais que um autor possa ter sido muito importante para o libertarianismo, ele não é infalível. Ele pode ter desenvolvido argumentos que são errôneos. E se alguém consegue apresentar argumentos melhores, esses argumentos devem ser seguidos em detrimento dos outros. Portanto, eu não tenho nenhum embaraço em dizer que eu discordo do Rothbard em muitos pontos. Eu não creio que seguir o libertarianismo até as últimas consequências de uma maneira coerente leva necessariamente às conclusões do Rothbard. Se ele estava logicamente errado nesses pontos, como eu acredito que estava, então o libertarianismo não leva a essas conclusões. Um último ponto importante de tocar aqui é em relação à ideia do Rothbard de que poderia existir um mercado de bebês. Mais uma vez, eu discordo dele, mas nós precisamos entender por que ele pensava assim. Para o Rothbard, a adoção de bebês já é um mercado de bebês. Ocorre que hoje não se pratica nenhum valor monetário em relação a isso.
E para Rothbard, uma vez que os pais são os tutores legais de suas crianças, e uma vez também que, como tutores, eles têm o direito de repassar essa tutela para outras pessoas, ou seja, entregar para adoção, ele concluía que não haveria nenhum problema que essa troca fosse feita com valores monetários. A criança não estaria sendo agredida e seria pouco provável que houvesse abandono de crianças, já que aqueles que não quisessem criar uma criança achariam mais lucrativo vender para quem quisesse ter crianças. O ponto de Rothbard, portanto, é que se ninguém está sendo agredido, inclusive as crianças, então não há nenhum crime. Entendido o raciocínio de Rothbard, agora eu posso explicar por que eu discordo dele. Transformar uma pessoa em mercadoria é, com toda certeza, algo que atenta contra a dignidade dessa pessoa e que a expõe, inclusive, a uma situação de negociações diversas, já que ela se tornou uma mercadoria. Por exemplo, nós podemos imaginar que se crianças pudessem ser vendidas legalmente, algumas pessoas viveriam disso. Elas venderiam e comprariam crianças diversas vezes para poder fazer dinheiro. E nós podemos imaginar ainda que várias crianças passariam de mãos em mãos como mercadoria para serem compradas e vendidas por um preço maior. É evidente que isso não seria bom para as crianças. E o ponto central aqui é, se um adulto quer ser tratado como mercadoria, isso é uma decisão dele. Uma mulher ou um homem que se prostitui, por exemplo, está utilizando o seu corpo como uma espécie de mercadoria. E se alguém quiser, por exemplo, se alugar ou se vender como um namorado, uma namorada ou algo do tipo, também é direito dessa pessoa, por mais que isso seja imoral, por mais que isso atente contra a dignidade humana. Agora, quando estamos falando de uma criança, a criança não tem como tomar esse tipo de decisão. Então, o que temos são tutores que vão ganhar dinheiro transformando essas crianças em mercadoria sem o consentimento dessas crianças. Guardadas as devidas proporções, isso se assemelha à escravidão. O que temos aqui é a compra e venda de pessoas sem o consentimento dessas pessoas. Note que é diferente quando estamos falando da adoção. No caso da adoção, a criança não é transformada em mercadoria. Não é colocada nela um preço, um valor, porque o ser humano não tem um preço. Ele não pode ser quantificado em termos monetários. E é por isso que, a meu ver, a doação e a adoção preservam de uma maneira muito superior a dignidade humana e até mesmo a autopropriedade das crianças. Me parece, inclusive, bastante antilibertário que pessoas possam ganhar dinheiro transformando crianças em mercadoria sem o consentimento delas, já que crianças não podem consentir. Em suma, eu discordo de tudo que o Rothbard defendia nessa questão da relação entre os pais e os filhos, e eu não acredito que os princípios libertários necessariamente levam a essas conclusões. Vamos continuar o vídeo do Fujita. Mas não bastasse isso, por essa lógica libertária, não só os pais não precisam cuidar dos filhos, como também os próprios filhos não precisam se submeter à tutela dos pais se assim não quiserem. Veja como o próprio Hoppe disse: é válido mencionar que o direito de propriedade proveniente da produção encontra sua limitação natural somente quando, como no caso das crianças, a coisa produzida é ela mesma um outro agente produtor. De acordo com a teoria natural da propriedade, uma criança, uma vez nascida, é tão dona de seu próprio corpo quanto qualquer outra pessoa. Então, não apenas a criança tem o direito de não ser fisicamente agredida, mas como dona de seu próprio corpo, a criança tem o direito, em particular, de abandonar seus pais, uma vez que esteja capaz de fugir deles e dizer não às suas possíveis tentativas de recapturá-la. Os pais apenas têm direitos especiais com relação à sua criança, proveniente de seu status único de produtores da criança, enquanto eles, e ninguém mais, puderem reivindicar o direito de serem os tutores da criança. E isso só acontece enquanto ela for fisicamente incapaz de fugir e dizer não. Eu acho que eu nem preciso dizer o quão problemáticas são essas teorias, não é? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar uma criança, por exemplo, que seja famosa, que tenha dinheiro, que já saiba dizer não e que já tenha condições de se sustentar sozinha. Para esses autores e para muitos ANCAPs, tudo bem, ela já tem autopropriedade e tem direito para fazer isso. Aliás, aí começa todo um enorme problema em relação ao consentimento, porque em tese ela já consegue consentir sozinha, não é? Mas será que ela já tem uma maturidade mínima para assinar contratos, se envolver afetivamente com alguém, fazer sexo, permitir ser gravada e coisas assim?
Bem, como eu disse antes, é claro que nem todos os ANCAPs concordam com essas ideias, mas não posso deixar de dizer que elas são bem coerentes e consistentes com os princípios voluntaristas, atomistas e que focam na ética derivada principalmente da propriedade privada. Ok, aqui o Fujita dá mais um exemplo dessa questão da relação entre pais e filhos dentro de uma perspectiva Rothbardiana. E nessa perspectiva, uma criança, assim que ela não quisesse mais se submeter aos pais, ela poderia sair de casa e não mais se submeter. Bom, eu também discordo desse raciocínio. Do meu ponto de vista, assim como os pais têm o dever positivo ou a obrigação positiva de cuidar dos seus filhos enquanto eles são crianças, os filhos também têm o dever ou a obrigação positiva de se submeterem aos pais enquanto eles são crianças. Por que eu penso assim? Note, de uma perspectiva lockeana, o ser humano tem 3 direitos naturais: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. O direito à vida existe de maneira plena desde o momento em que somos concebidos. No entanto, o direito à liberdade e o direito à propriedade surgem no indivíduo inicialmente de um modo potencial. E esses direitos vão passando de potência para ato gradualmente na medida em que a criança vai crescendo. Isso acontece porque o direito à liberdade e o direito à propriedade estão relacionados ao fato de que nós somos seres racionais. Assim sendo, para que nós possamos gozar desses direitos de maneira plena, nós precisamos ter a nossa razão bem desenvolvida. E é por isso que um adulto que tenha um problema mental que talvez faça com que a sua idade cognitiva seja de uma criança de 5 anos, não tem como exercer plenamente, por exemplo, o seu direito à liberdade ou o seu direito à propriedade. Ele tem, claro, o direito absoluto à vida e talvez tenha parcialmente algum grau de direito à liberdade e à propriedade. Mas com toda certeza ele não tem esses direitos de uma maneira plena como um adulto mentalmente saudável. Ora, mesmo de uma perspectiva mais libertária, onde todos esses direitos são resumidos no direito à propriedade, o raciocínio é o mesmo. Nós nascemos com o direito à propriedade do nosso próprio corpo, o que significa que ninguém deve nos matar, mas o direito absoluto de se apropriar legitimamente de um bem externo, ou o direito absoluto de fazer o que quiser com o seu próprio corpo, surgem de maneira potencial e vão se desenvolvendo na medida em que a criança cresce. No fim das contas, o ponto-chave aqui é o seguinte: quando exatamente a criança deixa de ser criança e passa a ter maturidade e capacidade suficiente para tomar suas próprias decisões? Evidentemente, não existe uma resposta taxativa para isso. Não há uma idade exata em que podemos dizer que, a partir dali, o indivíduo não é mais criança ou o indivíduo tem capacidade e maturidade para gerir a sua própria vida. E ao longo dos séculos, nós sabemos que isso variou um pouco, de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, de tempo para tempo. Mas se por um lado não existe uma resposta exata, por outro lado nós podemos trabalhar com um espectro, com uma margem. Parece bastante razoável considerar, por exemplo, que o desenvolvimento do corpo ocorre mais ou menos em paralelo com o desenvolvimento da razão e da maturidade. E é bastante claro, por observação, que os indivíduos, no geral, de 0 a 12 anos de idade, mais ou menos, ainda estão se desenvolvendo corporalmente e formando os conhecimentos e as emoções necessárias para a tomada de decisões mais amplas em sua vida. Isso é tão visível que, em algumas sociedades, como por exemplo na sociedade israelita antiga, os indivíduos eram considerados adultos a partir dos 12, 13 anos de idade. Era justamente nesse momento que existia o ritual do Bar Mitzvah, que se mantém até hoje e que marcava a passagem da infância para a vida adulta. Ainda assim, é perceptível que alguém com 12, 13 anos de idade ainda está em desenvolvimento físico. E, no geral, alguém com essa idade ainda é também muito imaturo e tem muito pouco conhecimento da vida. É provavelmente por isso que outras sociedades, em especial as mais modernas, foram estabelecendo idades como 14, 15, 16, 18 e até mesmo 21 anos de idade. Após milênios de observação, parece que a idade de 18 anos é praticamente um consenso entre a maioria das culturas. Isso não significa, claro, que uma pessoa, um dia antes de fazer 18 anos, não possui maturidade, não é adulto, não tem condições de se virar sozinho,
Mas tudo isso muda um dia depois, quando a pessoa faz 18 anos. É claro que isso não faria nenhum sentido. A idade de 18 anos é uma aproximação, é um parâmetro. Não significa que alguém não pode se tornar adulto um pouco depois ou um pouco antes. E é por isso que é possível trabalhar com uma margem. Uma pessoa entre os seus 16, 18, 19 está no processo de se tornar um adulto. Isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde, a depender do caso, a depender da pessoa. Em termos de sociedade, então, como que nós podemos definir isso de uma maneira mais formal? Bom, uma forma possível é através do direito consuetudinário. Como já explicamos em outros episódios, o direito consuetudinário, também chamado de direito costumeiro, surge das tradições, dos costumes e do senso comum de uma determinada comunidade, e isso acaba se tornando lei. Boa parte das sociedades antigas formaram as suas primeiras leis através do direito consuetudinário. Outra maneira possível, pensando de um ponto de vista libertário, é através das cidades privadas. Se uma pessoa, um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma empresa resolvem comprar um terreno e erguer ali uma cidade, eles irão criar um contrato base para quem queira morar ou trabalhar ali, e nesse contrato base podem haver regras em relação à maioridade dos indivíduos. Quem quiser morar ou trabalhar na cidade vai ter que assinar o contrato e, portanto, concordar com essas regras. E quem não concordar, evidentemente, não vai assinar o contrato e, portanto, também não vai poder nem morar nem trabalhar na cidade. Outra possibilidade são as cidades compostas, aquelas que são formadas por pequenas regiões, como ruas ou subbairros ou bairros. Na série de contratos em que essas regiões firmam entre si, pode haver, por exemplo, uma regra geral sobre maioridade. Ainda outra possibilidade é que os próprios tribunais e as empresas que trabalham com seguros estabeleçam o seu limite de maioridade. E, evidentemente, por uma questão de reputação, esses tribunais e essas empresas estabelecerão um limite que seja condizente com a cultura e a moralidade daquela sociedade. Em suma, em uma sociedade libertária, existem maneiras de estabelecer a maioridade de uma maneira mais formal, mais concreta. E claro, sempre podem existir aqueles casos bem raros em que uma pessoa menor de idade, mas já muito próxima da maioridade estabelecida, poderia ser emancipada por alguma razão. Mas isso teria que ser avaliado caso por caso, e a decisão teria que ser tomada por um árbitro imparcial, claro. Em resumo, eu também discordo da perspectiva rothbardiana aqui, e eu não acredito que, ao fazê-lo, eu estou sendo incoerente com o libertarianismo. Me parece que existem boas razões para sustentar os raciocínios que eu coloquei aqui. Bom, vamos rodar agora o último trecho do vídeo do Fujita. Então, se o ANCAP quer ser coerente, ele precisa se apoiar em outros princípios éticos. Ele precisa argumentar muito mais para escapar das consequências que eu apontei aqui. Eu não estou dizendo que isso é impossível, mas um problema que eu vejo é que, infelizmente, muitas pessoas chegam ao movimento libertário pela atrativa ideia, de que imposto é roubo, que o Estado, por definição, é uma instituição criminosa e coisa assim. Eles começam a estudar muito sobre economia, aprendem a investir, compram bitcoins, são inseridos dentro dessas comunidades, mas acabam não desenvolvendo uma base ética sólida e clara para defender os seus valores. Bem, mas sejamos justos aqui. É claro que existem pessoas que não estudam, que não se aprofundam em seu movimento ou grupo, em qualquer movimento, e não só no libertário. Mas eu acho que isso é especialmente problemático quando você tem, por exemplo, um grupo que defende ideias tão radicais e que para mim são até perigosas em alguns momentos. E claro, eu não sou anarcocapitalista também porque defendo uma justificativa do Estado. Concordo com autores que demonstram que uma sociedade sem Estado estaria muito próxima ao que chamamos de estado de natureza, em que a tendência, por exemplo, seria prevalecer a lei do mais forte. Eu concordo com o fato de que um ambiente assim até poderia existir, mas ele certamente não seria justo. E já fica a dica, hein? Se você quiser um vídeo sobre isso aqui no canal, deixa aí nos comentários. Ei, Matheus, fazem um vídeo sobre o Estado e tal, sobre a justificativa do Estado. E aí eu vou pensar em fazer, ok? E claro, fora a parte ética, moral que eu já apontei, eu ainda não fui convencido pelos argumentos anarcocapitalistas de que uma sociedade guiada pelas leis de mercado e privatização conseguiriam resolver satisfatoriamente problemas relacionados à saúde pública, segurança pública, educação e por aí vai. Ok, depois desse trecho o Fujita apenas se despede, então nós podemos parar o vídeo dele por aqui e tecer as nossas considerações sobre esse último trecho.
Bom, ele afirma que muitas pessoas que se tornam anarcocapitalistas pensam apenas em termos de economia e se esquecem dessas partes mais relacionadas à moral e à ética. E eu acredito que não há nenhum problema em eu concordar com ele aqui. De fato, muitas pessoas deixam essas questões morais e éticas de lado e focam apenas na economia. Esse, no entanto, não foi o meu caso. Quando eu me tornei anarcocapitalista e libertário, eu me tornei justamente por conta da ética. O que realmente me moveu para me tornar um libertário foi entender que aquilo que o Estado faz não tem como ser justificado eticamente. E se esse é o caso, nós estamos falando aqui de uma questão de certo e errado, e não apenas de uma questão de maior eficiência ou menor eficiência. Portanto, quando eu percebi isso, ou quando eu concluí isso, eu entendi que eu não poderia mais defender o Estado, porque então eu estaria defendendo algo que é errado. E ora, para eu chegar a essa conclusão, evidentemente, eu fiz um estudo ético, um estudo moral e inclusive um estudo bíblico, já que eu sou cristão e eu não aceitaria uma filosofia ou uma proposta ética que fosse contrária às escrituras. Bom, na sequência, o Fujita afirma que ele defende uma justificativa para o Estado e que ele concorda com os autores que afirmam que uma sociedade sem Estado poderia até existir, mas que ela estaria muito próxima de um estado de natureza, onde a tendência seria prevalecer a lei do mais forte. Mas note que isso não é acurado. Como eu já expliquei, por exemplo, no episódio 16 desse podcast, diversas sociedades existiram ao longo dos séculos sem um sistema estatal. E essas sociedades funcionavam bem e funcionaram por muito tempo. Eu também expliquei nos episódios 6 e 7 desse podcast que Israel, que é a nação que foi escolhida por Deus na Antiga Aliança, possuiu um sistema que não tinha Estado, e esse era o sistema ideal de Deus. Além disso, nos episódios 4 e 5, nós vimos que existem alguns pré-requisitos para que uma sociedade funcione bem sem Estado. É evidente que se esses pré-requisitos não forem cumpridos, essa sociedade não vai funcionar. Mas havendo esses pré-requisitos, é perfeitamente possível que exista um sistema de sociedade não estatal. O que me parece aqui é que o Fujita comete a confusão que a maioria das pessoas que defende o Estado também comete. Ele confunde Estado com governo, ou, para dizer de outra forma, ele confunde governo estatal com governo contratual. Note, defender que não exista Estado não significa defender que não exista governo. Como já vimos em outros episódios, incluindo o episódio 32, libertários não são contra governos e nem podem ser contra governos. Afinal de contas, se existe propriedade privada, necessariamente existe governo. O dono de uma propriedade é aquele que governa aquela propriedade. E note, nós estamos cercados de diversos governos e não há nenhum problema nisso. A família tem o seu governo, uma empresa tem o seu governo, um condomínio tem o seu governo, uma rua pode ter o seu governo, se no caso os moradores tiverem a independência para resolver os problemas da rua por si mesmos. Portanto, o problema não é haver governo, o problema é o governo ser estatal, porque um governo estatal é necessariamente um governo ilegítimo. Isso porque ele é uma entidade que não é dona das terras nem das pessoas, no entanto, por meio de coerção, manda em tudo e todos. Um governo estatal não é um governo contratual, e é esse o problema. Um libertário não tem nenhuma discordância em relação a um governo que seja contratual, o contrato seja legítimo e as pessoas que assinaram esse contrato assinaram por livre e espontânea vontade. Um governo estatal, no entanto, está longe de ser assim. Então note, é perfeitamente possível que exista um governo em determinada região, que esse governo seja contratual, que existam regras, que existam leis e que existam diversos mecanismos e diversos estímulos para que essas leis sejam cumpridas. Portanto, a ideia do Fujita de que uma sociedade sem Estado seria próxima a uma barbárie não parece fazer nenhum sentido. Cabe lembrar ainda que, muitas vezes, é numa sociedade estatal que a lei do mais forte impera. Toda vez que o Estado determina algo contra os indivíduos, algo que os indivíduos não querem fazer, ou quando o Estado proíbe que os indivíduos façam coisas que são legítimas, o que temos aqui é a lei do mais forte. O Estado, por ser mais forte, obriga os indivíduos pacíficos a fazerem aquilo que ele quer. Por mais que em um Estado democrático de direito existam determinadas regras, determinadas limitações do poder,
e determinadas previsões de como o poder pode ser alcançado e utilizado, ainda assim o Estado continua sendo uma entidade mais forte que coage os mais fracos a fazer aquilo que ela quer. Finalmente, o Fujita termina o trecho dizendo que ele ainda não foi convencido pelos argumentos do anarcocapitalismo em relação a como determinados problemas sociais poderiam ser resolvidos em uma sociedade sem Estado. Ele menciona como exemplos saúde pública, segurança pública e educação. Evidentemente, não há tempo para explicar como que cada um desses problemas poderia ser resolvido em uma sociedade sem Estado, mas eu posso citar alguns pontos rápidos aqui. Em relação à segurança pública, por exemplo, se uma sociedade é fortemente armada, como a Suíça, a tendência é que a criminalidade violenta se reduza e que o país também não sofra ataques externos. É claro que só as pessoas terem armas não é o suficiente. A segurança pública é algo que abrange muitos outros fatores. Mas com certeza, se as pessoas podem se proteger e se o criminoso sabe que qualquer pessoa pode estar armada, o estímulo para a criminalidade será menor e o mal que um indivíduo criminoso pode fazer também será menor, já que rapidamente ele pode ser combatido pelos cidadãos. Outro ponto é que se uma sociedade é formada por várias regiões pequenas e cada uma dessas regiões possui a sua autonomia, com certeza a segurança será maior. Afinal de contas, é muito mais fácil administrar uma região pequena do que uma grande região. Outro ponto importante é que, como já vimos também em outros episódios, existem bons estímulos para que as empresas de seguros na área de proteção e as empresas de segurança façam um bom trabalho contra criminosos. Disso depende a reputação dessas empresas e, por conseguinte, a capacidade delas sobreviverem e lucrarem. O mesmo pode-se dizer em relação às cidades privadas, que são como um serviço, como outro qualquer. Elas precisam prestar esse serviço da melhor maneira possível, senão elas perdem clientes, que são os cidadãos. Todos esses pontos eu já expliquei de maneira detalhada em episódios anteriores, então o ouvinte pode voltar nesses episódios, caso não tenha ouvido, para entender cada um desses argumentos. Quanto à questão da educação, também é um ponto interessante de se colocar. Como eu também já mencionei em outros episódios, existe um livro de um autor chamado James Tully que se chama A Árvore Bela. Ali ele mostra como que em diversos países pobres existem escolas privadas nas favelas que são clandestinas, elas não são legalizadas pelo governo, mas possuem uma boa educação e são preferidas pelos pais. Essas escolas cobram mensalidades, mas são valores baixos e muitos pais inclusive possuem bolsas. E sim, essas escolas são melhores que as escolas públicas desses mesmos países. Portanto, sim, existem evidências empíricas de que, se não fosse o Estado, ainda assim os pobres conseguiriam se educar e com qualidade. Para além disso, sempre devemos lembrar que alguns pobres têm condição e desejo de instruir os seus filhos em casa. Se o ensino domiciliar for permitido e estimulado, isso pode sim fazer com que os pobres sejam bem instruídos. Finalmente, se nós temos um mercado mais livre na área de educação, muitas inovações podem fazer com que os preços se tornem mais acessíveis. Um dos pontos que eu mencionei em um outro episódio é que se a educação fosse mais livre, seria possível, por exemplo, alguns alunos se matricularem em apenas 1, 2 ou 3 disciplinas na escola. Talvez os pais não tivessem dinheiro para matricular em todas as disciplinas, mas tivessem dinheiro para matricular em algumas. Este aluno então poderia se matricular nas que ele achasse mais importantes e estudar as outras em casa, ou com amigos, ou em grupos de estudo e por aí vai. Um último ponto que é importante destacar é o papel das igrejas, das instituições filantrópicas e dos próprios indivíduos. Tendemos a pensar que se não fosse o Estado, ninguém ajudaria ninguém, mas a verdade é que o Estado atrapalha a verdadeira assistência social. Isso porque, na medida em que o Estado toma para si muitas funções, vai criando uma tendência nos indivíduos e na sociedade no geral de terceirizar aquilo que antes era sua responsabilidade. Perde-se então a necessidade de prestar assistência ao outro
e logo em seguida a sensibilidade e até mesmo a aptidão de ajudar o outro. Além disso, como o Estado está cobrando mais impostos para poder prestar assistência social e criando mais burocracias e mais regulamentações, isso faz com que as pessoas tenham menos dinheiro. E como resultado, mesmo aquelas que gostariam de ajudar mais, não conseguem porque não possuem o suficiente para ajudar. Quando o Estado, no entanto, desempenha menos funções, nós temos uma sociedade que pode ser melhor estimulada a prestar a verdadeira assistência social. Isso pode acontecer tanto a nível individual quanto a nível de associações. E aqui a igreja passa a ter um maior destaque, bem como as instituições filantrópicas. Cabe lembrar ainda que, sem o Estado tomando todas as funções, os pequenos núcleos e as pequenas comunidades passam a ter mais importância, mais relevância, e assim as pessoas desses núcleos passam a se ajudar mais. Portanto, problemas como pessoas que não estão tendo acesso à saúde, ou à educação, ou a qualquer outra coisa, poderiam ser resolvidos a nível local a partir dessas instituições. É evidente que, em uma sociedade anarcocapitalista, ainda haveriam problemas. O mundo não é perfeito, e ele não é perfeito porque existe o pecado. De uma perspectiva cristã, nós só teremos um mundo perfeito novamente quando Jesus voltar. Contudo, com toda certeza, a forma estatal de organizar o Estado não é a mais ética, não é a mais moral e também não é a mais eficiente. Muito bem, essa foi a análise de hoje. Ficou uma análise bastante grande, mas foi importante. Acredito que nós conseguimos responder aos principais argumentos do Fujita. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.